Bom, meus irmãos, vocês acabaram de ver aí um vídeo mostrando uma situação inusitada, um gnu olhando para um rio, vendo ali um objeto não identificado. E nessa animação os dois estão discutindo, porque eles precisam discernir se aquilo é um tronco ou se é um jacaré. Na realidade é na África, então é um crocodilo. Essa pequena animação nos ensina a importância de um correto julgamento. Porque se nós não julgamos direito, nós podemos pagar as consequências do juízo feito equivocadamente. No caso, quem pagou foi justamente quem sabia que era um crocodilo. Ele morreu. Nós precisamos, para não naufragar na fé, saber fazer um juízo correto. E aí você pode me perguntar, mas Jesus não disse para nós não julgarmos os outros? Sim, ele disse lá em Mateus capítulo 7. No entanto, o julgamento que Jesus desmotivou é aquele tipo de julgamento baseado no desprezo, na hipocrisia, na insensibilidade e na imposição para com o outro. Esse tipo de julgamento é mortal para relacionamentos, é mortal para a comunidade, é mortal para a família. Esse tipo de julgamento cheio de desprezo e de maldade faz mal, não ajuda. No entanto, para a gente não naufragar, a gente precisa julgar, e julgar o tempo todo. É preciso julgar para devolver uma correta recompensa para aqueles que fizeram o que é certo. É preciso julgar para não praticar uma injustiça nas nossas circunstâncias comuns da vida. É preciso julgar para não agir com favoritismo. É preciso julgar para não tomar decisões precipitadas. É preciso julgar para não ser enganado pelas aparências, e nós todos sabemos que as aparências enganam. Para não naufragar na fé, você precisa fazer o julgamento correto. E muitas vezes na sua vida. Hoje nós vamos parar um pouquinho, abrir a palavra, para aprender sobre isso. Eu queria que você fechasse os teus olhos rapidamente, fizesse uma oração muito curta, pedindo para Deus falar ao teu coração e te ensinar, para que você não falhe e não naufrague, e nem seja o causador do naufrágio de ninguém. Senhor, a responsabilidade no casamento, na igreja, na escola, no trabalho é grande. Se nós não soubermos julgar corretamente, nós podemos trazer prejuízo para nós e prejuízo para aqueles que estão ao nosso redor. E nós queremos aprender com a Tua palavra, Deus, como julgar corretamente, como agir corretamente em situações difíceis que envolvem pecado, que envolve falha, que envolve defeitos de caráter em nós, nos outros. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos ajude nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem amém, amém. Se eu puder abrir a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo capítulo 5. Na semana passada a gente estudou do capítulo 5, do versículo 1 até o 16. Hoje nós vamos continuar da onde nós paramos, abrindo no capítulo 5, continuando do versículo 17 em diante. Eu te incentivo a abrir a sua Bíblia, nem que seja no celular, porque assim você pode tomar nota do que você está aprendendo e visitar novamente durante a semana. O que nós estamos fazendo aqui não é um exercício de conhecer informação, mas é um exercício de transformação de dentro para fora. Nós queremos que a palavra de Deus não só seja falada, mas que ela fique no teu coração, no meu coração, como uma semente que cresça e produza mudança na nossa vida. Amém, meus irmãos? É isso. Então preste atenção, abre o teu coração e abre a tua palavra também, para você me acompanhar na leitura. Hoje eu não coloquei nenhuma palavra em preto, falha minha. Então vocês vão ter que ficar espertos, e na hora que eu parar, vocês continuam. Pode ser? Tem que usar desperteza, assim vocês vão ter que prestar atenção mais ainda do que nas outras semanas. Vamos lá. Os presbíteros que fazem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino.
Pois as Escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Esse capítulo 5 é cheio de instruções para o pastor e para o presbítero da igreja. Lembrando que Paulo escreveu para Timóteo, porque ele estava assumindo a igreja de Éfeso num momento de dificuldade. E essas instruções são muito precisas de pastor para pastor, a fim de escolher os líderes, a fim de impedir que doutrinas estranhas sejam ensinadas. Então, é uma palavra muito específica para o pastor da igreja. Esse é um capítulo que fala, para mim em especial, eu poderia dividir isso, conforme o Hernandes Dias Lopes propõe, em 5 pontos para mim. Por exemplo, o sustento financeiro do pastor, a disciplina que o pastor deve aplicar, ou que deve aplicar ao pastor quando ele pecar, a ordenação criteriosa, cuidado pessoal com a sua saúde e discernimento, além do que é aparente. Eu vou abordar de passagem essas instruções específicas para mim, para os presbíteros da igreja, mas como a maioria aqui é gente de chão de fábrica, são as ovelhas, eu vou fazer uma aplicação pensando em vocês. O ensino vai conter hoje 5 instruções para proteger da desgraça e do naufrágio da fé, tanto a igreja, quanto a família, quanto as amizades e outras inter-relações normais que nós temos. Essas instruções têm a ver com a capacidade de avaliar e julgar as coisas corretamente. E a primeira instrução, se você quiser tomar nota, é essa aqui: reconhecer todo bom desempenho. Para a gente impedir que a família vá para o brejo, que as coisas deem mal na igreja e em outros lugares, nós precisamos ser pessoas que sabem valorizar quem tem valor, valorizar quem tem servido, valorizar quem tem trabalhado. No caso, o texto diz que os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Aqui nós temos uma divisão. Havia já naquela época os presbíteros responsáveis pela administração e os presbíteros responsáveis pela docência, pelo ensino. Esses continuaram a ser chamados de ministros, mas também são presbíteros, são líderes da igreja. Esses que se afadigam no ensino merecem receber esse reconhecimento por conta do trabalho dedicado. Nós devemos julgar o trabalho dos líderes e uns dos outros, julgar o tamanho da recompensa merecida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15, o próprio Paulo, que escreveu esse texto, diz que ele estava passando por um momento de dificuldade, que chegou ao fim com a oferta que a igreja de Filipos mandou para ele. Abre lá, Filipenses capítulo 4, para você ver. É nesse texto que ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, com muito ou com pouco, sendo honrado ou sendo humilhado. E o contexto é que ele recebeu oferta. E ele diz em Filipenses 4,15: como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Por conta disso, o pastor pregador tinha que trabalhar durante o dia e ensinar durante a noite, até o momento que a igreja fez chegar até ele a oferta. Então ele começou a se dedicar exclusivamente ao ensino. É importante falar isso, e eu fico feliz de ter visitantes na igreja, porque lá fora disse a alto e bom som que igreja é o lugar onde as pessoas vão para enriquecer o pastor. Pois é, se é isso, eu estou na igreja errada, porque eu já estou aqui há 22 vou ter que caçar outra. Muita gente diz isso. No entanto, ainda que haja igrejas que são criadas com o intento de enriquecimento,
Não é assim na Bíblia, não deve ser essa a disposição de qualquer pessoa que se dedica à obra de Deus. Você está chegando aqui hoje, perdeu a leitura que nós fizemos anteriormente, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, quando ele mesmo diz que o presbítero não deve ser alguém ganancioso, alguém apegado ao dinheiro. Eu até gosto de dinheiro, mas com certeza não é pelo dinheiro que eu estou aqui. Eu vim para a igreja no meu Sara Picasso, que tem um monte de coisa para arrumar, inclusive o cano de descarga. Não é reclamando não, mas se você quiser fazer uma oferta para ajudar, eu aceito. Mas ninguém está aqui com o intuito de enriquecimento. Ainda que haja igrejas fazendo isso lá fora, não deve ser e não é a nossa postura aqui. No entanto, porque há uma instituição e porque há trabalho de se realizar, a maneira que a igreja se organiza desde o primeiro século é que aqueles que servem ao trabalho participem do resultado do trabalho. Paulo recebia a oferta da igreja. Pedro, os outros apóstolos eram sustentados por quem? Pela igreja, para poderem discipular, ensinar, visitar e fazer todo o seu trabalho com dedicação exclusiva. É o que nós queremos fazer cada vez mais aqui na Nova Jerusalém, servir aos irmãos. E como funciona isso na nossa igreja? Primeiro, eu não administro a conta da igreja, eu até tenho acesso a ela, mas toda a movimentação financeira é controlada pelo tesoureiro, Cláudio, que está ali. Vocês veem, ele tem a cara de bravo. Olha lá. Não, continua com a cara que você estava. Né? É ele que mexe com o dinheiro. E ele não mexe com o dinheiro sozinho, porque ao lado dele tem uma comissão de exame de contas, que avalia toda a movimentação. Não sou eu que contrato, não sou eu que demito, não sou eu que defino aonde vai o dinheiro, porque o conselho se reúne e vota um orçamento para o ano seguinte. E se algo fugir do orçamento, é o conselho que tem a responsabilidade de votar mais uma vez, se tem uma verba extra para isso ou para aquilo. Não controlo. Tão sério é isso na igreja presbiteriana. Qualquer membro da igreja que quiser ter informações sobre a tesouraria, basta procurar o Cláudio. Cláudio, eu sei que você é tímido, mas você já veio aqui na frente. Levanta aí, por favor, só para o povo ver. Às vezes acha que a gente está brincando, né? Ele cortou o cabelo, está muito bonito, né? Ele é o homem dinheiro, mas não adianta você pedir dinheiro para ele, porque se você pedir dinheiro para ele, ele vai falar com a gente. Lá no conselho. Ele administra. Mas se você é membro da igreja e quiser saber informações financeiras, é com ele que você fala. E todo membro da igreja tem direito de saber onde é gasto, o que é gasto, como é gasto, porque nós fazemos isso com transparência. Isso é importante. Mas isso não se aplica apenas na questão da igreja e da questão financeira, como ele diz, não amordaçar o boi enquanto ele trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário. Então o pastor está dedicando que ele receba por isso que ele está fazendo. Normal, acho que todo mundo entende isso. E isso funciona assim, dessa forma, de maneira institucional. Mas também nós devemos aplicar de maneira geral para a igreja esse princípio. Quando nós falhamos em reconhecer o valor daqueles que estão trabalhando, que estão se esforçando, isso traz desmotivação, desânimo, traz comparações, desconfianças, disputas malignas e manipulações. É ou não é verdade? Vamos pensar na tua casa. Se você elogia um filho e não elogia o outro, pronto, acabou. Vai ser uma confusão imensa. Lá em casa está todo mundo crescendo, tenho praticamente 2 filhos entrando na adolescência, comem, que é um absurdo, e querem medir as coisas no contra-gota. Cada um pensa na sua recompensa. Imagina um pai sendo injusto ou esquecendo de reconhecer o que foi feito de bom. Dentro da igreja, dentro dos ministérios, nos seus relacionamentos familiares, para que as coisas não caminhem para o buraco, aprenda a reconhecer quem tem trabalhado, quem tem feito bem o seu trabalho. Há 2 discernimentos aqui. Se você não prestar atenção nisso, você vai começar a reconhecer quem não merece reconhecimento. Isso é injusto. Ou vai deixar de reconhecer aquele que merece reconhecimento. Isso também é injusto.
Ainda que as pessoas venham dizer que eu não gosto dessa sociedade de meritocracia, mas a meritocracia é uma realidade, e quem trabalha melhor merece esse reconhecimento e essa honra, até para servir de incentivo para aqueles que estão ao lado e precisam aprender a trabalhar bem também. De púlpito, quero agradecer a todas as pessoas da igreja que têm se esforçado em todo e qualquer ministério, liderando ou servindo. É claro que vocês não estão trabalhando para mim ou para o conselho da igreja, mas para o Senhor Jesus Cristo. Mas, desde já, eu digo, muito obrigado, e a recompensa virá, porque em Cristo o nosso trabalho nunca é em... os crentes ainda se lembram dos versículos, nunca é em vão. Reconheça quem tem feito um bom trabalho. Esse é o primeiro princípio que eu compartilho contigo. Sem reconhecimento, sem essa motivação que vem pela gratidão, pela recompensa, pelo presente, as coisas podem ficar muito ruins. Tem que ter lugar para o elogio, tem que ter lugar para o carinho, tem que ter lugar quando a coisa é boa. É ou não é? Lá em casa a coisa está muito boa. Estou falando agora de comida. Ontem, não sei o que aconteceu, se era um dia muito especial, mas foi estrogonofe. Maravilhoso. Hoje, dia domingo, apesar de toda a correria, escola dominical, eu tive uma reunião lá na comunidade de Viver, fui para lá, voltei, correndo, era lasanha. O melhor elogio foi ver uma lasanha inteira sumir durante um almoço. Acabou. E eu, depois de me regalar com aquele banquete, falei para a Carol, que ela merece, cada vez você se supera mais, está maravilhosa, está melhor que a última. Não sei o que ela faz, eu acho que escorre dos dedos dela algum aroma, alguma coisa. É amor que chama, né? Tem gente que chama de sazon, tem gente que é amor, eu acho, não é amor? Reconhecimento, porque estava delicioso, de verdade. O que é que vocês estão fazendo que eu não estou entendendo nada? Se vocês acham que eu estou exagerando, se convida para comer lasanha lá em casa, leva os ingredientes, ela faz. É importante que essas coisas aconteçam nos nossos relacionamentos, senão começa a ter areia, começa a ter desgaste, começa a ter desconfiança, começa a ter cobrança, começa a ter, essa confusão de expectativa e de reconhecimento. Aí o casamento sofre e outras coisas sofrem também. Mas o texto continua no versículo 19: não aceite, cadê a turma da igreja? Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Eu quero começar esse segundo ponto dizendo que líderes também pecam. Independente de seus pecados, eles serão acusados, serão perseguidos. Mesmo os líderes justos podem sofrer a acusação injusta. Por conta disso, nós precisamos ter critério e saber como lidar com a situação. E o princípio aqui é não dar ouvidos a acusações sem fundamento. Pastor, isso está na Bíblia, por quê? Porque desde aquela época é algo que acontece dentro da igreja. Acusações vêm e vão. Pessoas falam mal umas das outras. Às vezes Satanás, que encheu o coração de Judas, não tem dificuldade de encher o coração uns dos outros. Pode me encher o coração contra alguém, e pode encher o coração de alguém contra mim, ou contra qualquer liderança da igreja. Por isso essa instrução tão específica. Não aceite acusação contra um líder, um presbítero, um ministro, a não ser que ela seja confirmada por 2 testemunhas. Com isso eu aprendo que mesmo na igreja, ninguém está acima da justiça. Ninguém, nem o presbítero, nem o pastor, nem o líder da igreja. Mas também ninguém deve estar abaixo da justiça. E quando qualquer acusação é feita sem provas, é feita sem testemunhas, está injustiçando alguém.
está colocando em alguém algo que ele não fez de maneira injusta. Por isso nós, irmãos, devemos ter muito cuidado. Até os homicidas do Antigo Testamento eram protegidos da pena capital, com imposição de que eles só seriam condenados mediante o depoimento de, no mínimo, 2 testemunhas. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 19:15, é isso que está escrito lá. Se o cara matou, mas não há provas, ninguém viu, ele vai para a cidade do refúgio e vai sobreviver lá. Mas ninguém pode matá-lo, porque falta gente para provar que aquilo aconteceu. Até o homicida era protegido, e isso agora é aplicado também na vida da igreja. Precisa ter esse cuidado. Tem 2 lições. Por um lado, você não deve e não pode dar ouvido a qualquer acusação sem provas e testemunha. No primeiro momento, a nossa intenção uns para com os outros e para com os líderes é sempre de boa fé. Ao invés de pecar pela desconfiança, que pequemos pela confiança. É importante isso, não é? Imagina vocês aqui todos desconfiados de mim. Como é que ouve os irmãos? Não dá, é preciso ter boa fé. Nos seus relacionamentos é preciso ter boa fé. Não crie e nem dê atenção para aqueles que trazem problemas ou acusações sem fundamento, porque isso pode fazer que haja divisão e crise dentro do casamento, na família, na igreja, na empresa, aonde você estiver. Tais pessoas existem na igreja e fora, que vão e falam sem provas o que elas querem, talvez enchidas pelo mal do maligno, mas você não deve tratar isso dessa forma, não pode dar ouvido a qualquer acusação sem provas e testemunhas. Por outro lado, o texto também está dizendo que você não pode tratar levianamente ou sem responsabilidade o pecado comprovado por 2 testemunhas. O texto diz: aqueles que pecarem devem ser aonde? Diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. O negócio na igreja deve ser sério. Então tem 2 testemunhas dizendo que aconteceu, foi comprovado, precisa ser repreendido. O pecado do líder é mais grave do que o pecado da ovelha, do povo da igreja. É mais grave porque ele tem mais conhecimento, porque ele teve que se deixar levar por maior hipocrisia, e também porque causa maior dano. Por isso é tratado com mais seriedade. Se um líder peca, isso é um agravante e não um atenuante. A igreja não pode dar ao mundo a ideia de que está tolerando o pecado e que as coisas erradas do fora do mundo são também normais e bem aceitas dentro da igreja. Não. Você precisa entender o seguinte: eu sei que todos que estão aqui são pecadores. Pecadores são bem-vindos. Seja bem-vindo. Mas os seus pecados não são. Você, pecador, é bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, você que mentiu, que roubou, que falou mal, que acabou com o relacionamento do amigo, da amiga, sei lá. Bem-vindo. Mas esse pecado é justamente ele que Jesus quer resolver e te limpar, te lavar e tirar ele de você. Na igreja há uma política para o tratamento dos pecados. Primeiro, faltas veladas são tratadas veladamente. Se tem 2 pessoas envolvidas, nós vamos resolver isso com 2 pessoas. Se tem 3, 3. Se tem 4, 4. Agora, se a falta é pública, ela deve ser tratada publicamente, para servir de exemplo para todos. Se você pecou contra alguém sozinho, resolva com essa pessoa sozinho. Se você pecou contra o grupo, vá e resolva a sua situação com o grupo inteiro. Se você pecou contra o conselho da igreja, nossa reunião acontece no 4º domingo, depois da escola dominical. Venha pedir perdão para o conselho da igreja. E se resolva. O dano pede como é que eu posso dizer? Um ressarcimento à altura, um conserto à altura. De maneira geral,
a gente tem que tomar cuidado com os acusadores e com aqueles que têm espírito de acusação. Toma cuidado com qualquer pessoa que chega falando com você, qualquer coisa, bem baixinho, dizendo: fulano, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Eu vou te dar um conselho. Para essa pessoa nesse instante e diga: se você me falar o problema de alguém, o meu compromisso é te levar até essa pessoa para a gente resolver isso. Contigo ou sentigo. Então pensa bem se você vai continuar. É importante que nós tenhamos esse tipo de postura. Sabe que a Bíblia fala que a fofoca, o mexerico, o suborno, eles têm um sabor, a gente gosta de ouvir, não é? Não é à toa que os sites de fofoca, as revistas de fofoca continuam fazendo muito sucesso, porque nós temos curiosidade de saber os podres dos outros. E é aí que muitas vezes Satanás alcança vantagem para trazer prejuízo para a igreja, para o casamento, para a família, trazendo essa disputa, essa desconfiança. Não aceite acusação contra ninguém, a não ser que isso possa ser provado. Pense, se a pessoa que chega para falar com você estivesse realmente interessada no bem da pessoa de quem ela está falando, ela não procuraria a pessoa mesmo? E não um terceiro? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Por isso eu peço que você não seja esta pessoa que acusa, esta pessoa que leva para um terceiro um problema de um outro. Que você também não seja a pessoa que dá ouvidos, mas que você seja a pessoa que ame a disciplina, que vá confrontar o pecador no seu pecado pessoalmente, conforme Jesus nos ensina em Mateus 18. E não conseguindo, leve alguém para servir de testemunha. E não conseguindo, traz o problema para a igreja. Mas não como uma fofoca, mas como um compromisso de alguém que quer ver as coisas funcionando, dizendo: pastor, infelizmente eu falei, ou presbítero, infelizmente eu já busquei, conversei, mas a pessoa não quer se arrepender. Mas o que aconteceu? Foi isso, isso, isso. Mas se você tem provas? Tenho sim. E eu quero que essa pessoa se arrependa. Quem ama a disciplina, busca a própria disciplina em primeiro lugar, e depois a disciplina dos outros. É preciso levar isso a sério. Bom, a gente continua no versículo 21. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções, sem tomar partido nem demonstrar. Terceira lição: não torcer o correto em favor ou desfavor de alguém. É importante que nós aprendamos na igreja e fora da igreja a viver de maneira imparcial. Na nossa vida, as instruções são a norma de julgamento e não o nosso coração. O nosso coração, ele muda muito. Algumas pessoas têm uma tendência de ter um coração peludo. Quem sabe o que significa isso? Fulano tem um coração peludo. Ou você mesmo já: eu estou com um coração peludo. Você sabe o que significa? Eu já ouvi tantas vezes e não sabia o que significava. Infelizmente inventaram o chat GPT, já ouviram falar? E eu descobri que o coração peludo é o coração insensível. É o coração que não sente a dor do outro. É um coração fechado. É um coração, sem sensibilidade. O nosso coração pode estar insensível ou pode estar sensível demais, coração mole. Como é que eu vou fazer para lidar com as pessoas? Como é que a gente faz para que os nossos relacionamentos caminhem bem? Primeira, essa instrução aqui nos serve muito bem, dizendo: olha, o que vai servir de guia é você seguir as instruções de Deus na presença de Deus. Não é o coração que guia, não é o coração que direciona, porque o coração é enganoso. O coração muda. Às vezes, quando ele está mais peludo, ele peca pelo excesso de rigor e esmaga o próximo. Agora, se ele está cheio de moleza, de sensibilidade, ele peca pela falta de rigor. E a falta de rigor também prejudica a pessoa que está do nosso lado. Por isso, nós não devemos seguir o nosso coração, mas seguir a instrução bíblica. A gente não deve seguir os nossos sentimentos, ou inclinações, ou medos,
e dúvidas. Isso é difícil, meus irmãos. Quando você começa a enfrentar problemas em qualquer relacionamento, como é que você fica? Quando você descobre que alguém está chateado com você, como é que você fica com essa pessoa? Pode falar. Triste. Eu ia dizer chateado, mas tem gente que é melhor e fica só triste. Se eu ficar sabendo, né, que o Cláudio está chateado comigo e falou para o Leandro que está chateado comigo, e eu descobri, sei lá, para alguém, agora eu estou chateado com o Cláudio, porque ele não falou comigo. Como é que fica chateado comigo? Fica chateado comigo não, Cláudio. Confesso o pecado. É incrível como é que emoções negativas despertam emoções negativas. Por exemplo, tem uma época do mês que a Carol está brava com todo mundo. Logicamente, todo mundo fica bravo com ela. As coisas, elas, sabe, é difícil controlar. Como é que eu vou fazer para resolver problemas sérios se o meu próprio coração é contaminado tão facilmente com o próprio mal que eu desprezo no outro? Daqui a pouco eu mesmo estou devolvendo com troco aquilo que foi me dado. E aí pronto, aumenta a confusão, não há maneira das coisas se encaminharem corretamente. Como é que faz, pastor? A Bíblia nos ensina: não torça o correto em favor ou em desfavor de alguém. Em outras palavras, não puxa a brasa para a sua sardinha. Aprenda a olhar para a palavra de Deus, para seguir a instrução bíblica, não os seus medos, não as suas dúvidas, não as suas emoções. Não, pastor, preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ser prejudicado. Confia no Senhor, faça o que Ele pede, não o que você acha que vai proteger você ou prejudicar o outro. Confia em Deus, busque a direção de Deus em todas as questões, isso é importante. Eu vou dar um exemplo de fora da igreja, talvez um exemplo que todos estão vendo acontecer em nosso país. Nós vivemos numa república democrática, num Estado democrático de direito. Você sabe o que isso significa? Estado democrático de direito significa que o povo elegeu os líderes, e os líderes eleitos pelo povo escreveram uma legislação que se transformou no nosso código moral e legal, também conhecido como Constituição. A Constituição é a regra que todos nós concordamos em seguir. Ninguém está acima dela, ninguém está abaixo dela. É ela que diz o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é. Não é isso? Para a gente conseguir viver em sociedade. No entanto, a regra na nossa República Federativa, no nosso Estado Democrático de Direito, ela pesa mais para uns e alivia para outros. Vamos falar de um cara bastante conhecido. Alguém já ouviu falar de André do Rap? André do Rap é um dos líderes do PCC. Ele está foragido desde 2020, depois de receber um habeas corpus do Supremo Juiz do Tribunal, não vou falar o nome dele agora. Ele saiu pela porta da frente, né? Eu estou dando um habeas corpus porque você já está preso demais, ainda não saiu a sua sentença, então você vai responder liberdade. Coloca aí a tornozeleira, mas não tira não, viu? O cara saiu da porta, depois ninguém mais encontrou ele. Reverteram o habeas corpus, mandaram prender, nunca mais encontraram. 2020, líder de uma facção criminosa, foi solto com um habeas corpus pelo juiz. Vocês acham que está pouco? Pois é, agora é recente esse acontecimento. Havia sido preso não é o termo, está ruim minha cabeça aqui hoje, confiscado um helicóptero do André do Rap, helicóptero que ele comprou com o dinheiro oriundo do ilícito. Pois bem, a justiça decidiu devolver o helicóptero para ele. Eu estou pensando assim, mas se devolver o helicóptero para ele, então sabe onde é que ele está, né? Não é possível. Mas é fato, meus irmãos. Depois você vai no Google, gente do céu, e descobre isso. O helicóptero que estava sendo usado pela polícia para coibir o crime foi devolvido para o traficante, para continuar sendo usado do jeito que era usado antes. Estado Democrático de Direito. Parece que o bandido tem o direito de continuar traficando.
Vamos agora comparar com outro caso. Já ouviu falar da Débora Rodrigues? Débora Rodrigues se tornou ré por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Ela agora é ré, está sendo julgada na primeira turma do Supremo, já tem maioria de votos para fazê-la ré, e a pena prevista pode chegar a 17 anos de prisão. E qual foi o crime que ela cometeu? Bom, nos protestos dia 8 de janeiro, ela subiu até a Estátua da Justiça e escreveu com seu batom: "Perdeu, mané". Alguma coisa errada não está certa, vocês estão entendendo? Isso é torcer a regra para favorecer um e para prejudicar outro. Nós estamos vendo isso acontecer na sociedade, mas não devemos deixar que isso aconteça nos nossos relacionamentos. Não faça vista grossa às pessoas que você ama, e nem tenha uma vista minimalista, detalhista para aquele que você não gosta. Que a sua mente, que a sua consciência possa caminhar tranquila e em paz diante da palavra de Deus. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos, que você obedeça essas instruções. Haja corretamente, de uma maneira que você seja irrepreensível diante de Deus. Isso é muito importante. Guarde o seu coração, ilumine-o com a palavra, não siga suas intenções, sujeite. Vou dar um exemplo prático. Está bravo com a esposa? A esposa é um problema, né, meus irmãos? Gente do céu. Então você está bravo com ela, o que você faz? Segue o teu coração? Quase que você vai apanhar aí. Eu perguntei assim, a esposa é um problema, ele fez assim, ela, eu estou falando que é um problema, vocês não ficam espertos não. Às vezes é. Se você for contaminado de qualquer forma e seguir o teu coração, meu amigo, a terceira guerra mundial vai começar dentro da sua casa. Agora, se você tiver a coragem de parar, orar e perguntar a Deus, qual é a tua instrução para mim nessa situação? Isso vale para a esposa também. Eu sei que os maridos são quase perfeitos, mas às vezes erram em algumas coisas. Mas você não deve soltar os cachorros em cima dele, né? E não, vai orar, vai conversar com Deus e abre o texto bíblico de Deus. Como é que eu faço com o meu marido? E a Bíblia vai te instruir o que você deve fazer e também o que você não deve fazer. Se são seus filhos que estão dando problema, se há um conflito dentro da igreja, não siga o seu coração. Se você está magoado com alguém, não siga o seu coração. Se você está decepcionado com alguém, não siga o seu coração. Abra o seu coração e sujeite ele à instrução. Deixe a palavra de Deus iluminar. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se sujeitam. Mas está tudo errado. Não tem nada errado. Se está acontecendo, é porque faz parte do propósito de Deus para que você cresça. E a minha oração é que você não seja reprovado no meio das tribulações e das crises que surgem, sempre vão surgir até Jesus Cristo voltar. É que você seja aprovado, que você seja encontrado justo, que você tenha seguido as instruções com a motivação certa dentro do seu coração. E assim não vai naufragar ninguém. Aleluia, vamos continuar. Versículo 22, não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Não beba apenas... Ok, presta atenção, uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de... por causa de seu estômago. Eita, agora complicou, né? Está na Bíblia. E não é suco de uva que está escrito, não, é a palavra vinho mesmo que está aí, tá bom? Qual que é o quarto princípio para que a gente não venha naufragar em nossos relacionamentos? É não ser precipitado. Tenha cautela.
Isso aparece para o pastor na responsabilidade de não nomear um líder, não eleger um presbítero, não colocar alguém para liderar se essa pessoa ainda não tem capacidade. É melhor esperar um pouco e ver um pouco, porque um líder imaturo ou um líder sem estabilidade emocional vai causar mais mal do que bem. Se uma pessoa não é madura ou está emocionalmente doente, ela demanda cuidado e não deveria estar cuidando de ninguém. Por isso que nós devemos ter esse critério na hora de escolher os nossos líderes. Nós vamos ter eleição para diáconos. Então, se você vai participar disso como membro da igreja, faça-o com responsabilidade. É melhor não ter um líder ruim do que ter. Isso se aplica também à sua vida. A falta de cautela pode colocar você em maus lençóis. Não sai acreditando em tudo que lhe é falado. Olha só o que o texto diz: não participe dos pecados alheios. Muita gente sem cautela acaba se tornando cúmplice de pecados alheios. Acaba envolvido em situações que poderia se preservar. Quer ver? Alguém aqui já tentou ajudar um casal e saiu de bandido no meio? Eu já vi até em vídeo, homem e mulher torrando a paulada. Aí vem um cara bater no marido. Para de bater, ela é mulher. Aí que ele começa a bater, a mulher vem e bate nele. É meu marido, você está batendo nele. Nós temos um ditado que em briga de marido e mulher, há desarranjos, há problemas. Cuidado para não cair vendido no meio. Cada pessoa que fala, muitas vezes fala o que interessa e omite o que não interessa. Eu aprendi a duras penas. Às vezes eu recebo uma mulher para um aconselhamento, mas eu não faço juízo nenhum antes de ouvir também o marido. Todos nós temos essa tendência de, no meio da confusão, ter a certeza que Deus está do meu lado. O errado é o outro, nunca sou eu. Cuidado, cuidado, cuidado quando alguém vem conversar contigo. Tenha cautela para você não ser envolvido como um cúmplice. Na hora que as coisas piorarem, vai dizer: fulano concorda comigo. Fulano sabe. E aí você fica dividido no meio. Não seja precipitado. Nós devemos amar as pessoas, mas não podemos ter parte com elas em seus pecados. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele falou: Judas, você vem fazer, você faz logo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não devemos nos tornar cúmplices, nem tomar parte nos pecados dos outros. Devemos ter pureza, cautela na definição também do que é espiritual e do que não é. Ora, nós sabemos que a bebida alcoólica traz muitos problemas, não é verdade, meus irmãos? Sim ou não? Sim, em excesso. Mas também sabemos que a Bíblia não condena especificamente o vinho. Se não há cautela, eu posso ensinar o errado, ou você ensinar o errado, ou tomar alguém por mais espiritual ou por menos espiritual. Por exemplo, uma pessoa que faz jejum e bebe só água é mais espiritual que uma pessoa que faz pouco jejum e bebe vinho? O que vocês acham? Seja sincero. A resposta certa para isso é? Quem falou? Estrelinha. Já pode passar a régua aí, já está podendo ser membro da igreja já. Tá bom. Depende. Depende. Tem gente que faz de conta que é santo, mas não é. E tem gente que não fica preocupado com a aparência, mas é. Depende. E às vezes nós olhamos para essas coisas aparentes, é o próximo princípio. Mas nesse caso aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo. E está dizendo: Timóteo, eu sei que você é um menino puro, eu sei que você está se esforçando, mas Timóteo, não bebe só água não, bebe vinho também.
por causa dos problemas que você tem. Como assim, pastor? Vamos lá, gente. Hoje todo mundo sabe, e naquela época já se tinha conhecimento, que o vinho ajudava, porque ele tinha propriedades contra indigestão. Então, se alguém tinha gastrite, no caso, é bem provável que Timóteo tivesse, porque afinal de contas ele é um pastor jovem, cuidando da maior igreja na maior cidade, daquela época, né? Tirando Roma. Então, ele tem problemas dentro da igreja, ele tem problemas fora da igreja para enfrentar. Você imagina como é que fica o estômago dele? Né? Quem é que entende o que eu estou falando? Quando é aflito, parece que, né? Sai queimando tudo aqui. Era o caso de Timóteo, ele tinha problemas. Então o vinho ajudava contra a indigestão. O vinho também é um tônico que ajuda a revigorar e fortalecer. Ele tem efeitos antissépticos para tratar água impura. E naquela época, a água que eles bebiam não era a água da Sanasa, não era uma água que passava por tratamento de potabilidade. Era a água que eles tinham. E muitas vezes essa água estava contaminada com bactérias e outros problemas. Como é que eles faziam para que ela não causasse tanto mal? Adivinha? Misturava um pouco de vinho, porque o vinho tem álcool e o álcool é antisséptico. Ajudava a controlar a proliferação de bactérias e assim melhorar a saúde de quem tinha esse tipo de problema. Muito antes de Jesus Cristo, 400 anos de Jesus Cristo, viveu Hipócrates, considerado o pai da medicina, e ele recomendava pequenas doses para pacientes que passavam mal só com água. O que Paulo está dando para o seu pupilo era a instrução médica da época. Talvez hoje ele dissesse, depois que você comer, come um Pepsi Samar, né? É isso, não? Sal de fruta? Sei lá, um Digesan, isso é para beber. Talvez fosse essa, mas naquela época qual era o remédio que funcionava para isso? Até hoje continua funcionando. Era esse. Então, a Bíblia aqui não está incentivando ninguém a afogar as suas mágoas, as suas tristezas, os seus problemas no vinho. Até porque está escrito ali, tome um, última linha, meus irmãos. Tome um, vamos ler de novo. Tome um, quanto? Vocês têm certeza que está escrito pouco ali? Não serve muito? Não serve. A ideia aqui não é se embriagar, é cuidar de um problema de saúde. Tome um pouco de vinho. Então aqueles que gostam de vinho e que estão procurando uma referência bíblica para dizer, está vendo? Eu posso gostar. Não tem. Não há nada que proíba você de beber o seu vinho. Mas há textos bíblicos que dizem, não ame o vinho quando ele escorre lá da taça, porque cuidado, que ao final ele pica como uma cobra. É algo que deve ser usado com muita responsabilidade e faz bem quem mantém certa distância, ok? De maneira geral, nós devemos ter cautela, não só nos relacionamentos, mas também cautela no cuidado, no se precaver com os pecados e cuidar da saúde. Paulo está dizendo para Timóteo, tenha cautela. Você está cuidando dos outros, cuida de você também. Tenha cautela. Não se torne cúmplice de nada, nem de ninguém. Tenha cautela na hora de escolher em quem você vai confiar. Não saia nomeando líderes de qualquer forma, tenha cautela. É melhor errar pela prudência do que errar pela precipitação. E o último ponto, já estou terminando, é o quinto, consciência de que o discernimento que a gente tem sempre é incompleto. Os últimos versículos, me ajudem aí. Lembrem-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras feitas em segredo, um dia serão? Ok. Sabe o que você sabe? Só o que você vê. E o que você não vê, você não sabe. Por isso, o último conselho é para você encarar a vida com leveza. De um lado, nós temos pecadores com pecados escandalosos. Os pecados de alguns são evidentes, é fácil de ver. Apronta, faz, acontece, todo mundo está vendo que está errado.
Mas não é só esse tipo de pecador que existe, porque de outro lado nós temos ali que há outros, porém, cujos pecados só serão revelados. Então, se tem pecadores escandalosos, nós temos pecadores escondidos, disfarçados. Como é que a gente vai resolver isso? Não resolve. Só se pode lidar com o que veio à luz. Não fica usando a sua imaginação. Não fica usando a sua desconfiança. Trate com fatos. Trate com problemas reais. Lide com esses problemas que já foram iluminados pela verdade, pela realidade, pela luz do dia. O que ainda não veio, a Bíblia diz que serão revelados mais tarde e serão tratados mais tarde. Viva um dia de cada vez. Lide com o problema de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixe o problema de amanhã para amanhã. Deixe o problema que não aconteceu não acontecer. É muito importante essa dica, meus irmãos, porque tem gente que se afadiga enfrentando fantasmas, enfrentando sombras, enfrentando problemas que não têm substância, que não tem como resolver. Deixa isso nas mãos de Deus. O que é revelado pertence a nós, o que não foi revelado pertence a Deus. A mesma coisa se aplica em relação às boas obras. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes. De um lado, pessoas com boas obras evidentes. Nós temos isso. Aqui na igreja é cheio de gente que trabalha, e trabalha com amor, com carinho. E é possível ver as suas obras, os seus atos, não é? Por exemplo, aqui nós temos uma mesa. É visível que essa mesa não parou aqui, não caiu do céu. Alguém comprou os cálices, alguém trouxe a bandeja, alguém trouxe esse tecido, alguém trouxe as folhas, alguém trouxe o trigo e colocou ali. É evidente que alguém fez. Quem fez? Quem fez, gente? Quem sabe o nome da dona da arte aqui? No bom sentido. A Lisane. Foi a Lisane. A obra dela é evidente. Qual que é o erro? Muitas vezes a gente pode achar que só aqueles que têm obras evidentes é que são bons. No entanto, a Bíblia nos fala que há outro lado, pessoas com boas obras, só que elas estão no secreto. Ninguém está vendo. Eu sei de uma obra secreta que é feita por mim. Eu quero agradecer a todos os meus intercessores secretos. Eu só sei quando vocês falam: pastor, eu nunca me esqueço de orar por você. Obrigado. Ninguém está vendo, mas essa boa obra tem o seu valor. Obrigado aos irmãos que estão vindo na reunião de oração. Não é para ser visto por ninguém, né? Mas é uma obra importante. Você que aconselha alguém, mas não fica alardeando. Você que faz um bolo e entrega para alguém, no secreto. Por conta disso, nós devemos agir com mais cuidado, falar com mais cuidado, e lidar com o que vê e não presumir o que não vê. As boas obras que aparecerem, que elas sejam recompensadas. As que não aparecerem, um dia serão recompensadas. Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá, vamos terminar. É preciso julgar para devolver a cada um uma recompensa à altura. É preciso julgar para não praticar injustiça. É preciso julgar para não agir com favoritismo. É preciso julgar para não tomar decisões precipitadas. É preciso julgar para não ser enganado pelas aparências. Como é que você sai daqui tão pronto para encarar a vida amanhã? Quantas dicas eu dei mesmo? 5. Se eu pedir para vocês falar 5 de cor agora, vocês falam? Levanta a mão quem guardou. É esse momento que eu fico com vontade de chorar. Falar: Deus, eu vou voltar para casa, vou preparar o sermão de novo. Semana que vem a gente prega mais uma vez. Pastor, o senhor fala demais, eu perdi 5, né? Sem contar, pastor, que o senhor falando é bonito. O problema é na hora do vamos ver, não é? O problema é na hora da confusão, pastor, porque você há de convir. Na hora da prática, a teoria é outra. Eu também me sinto como vocês. É complicado demais isso aqui.
muita instrução para colocar em prática. Parece que é muito mais fácil seguir o meu coração, ficar com raiva, pensar errado, sair julgando, metendo os pés pelas mãos. É o meu modo padrão. E se você também se sente assim, pastor, eu não consigo me ver fazendo desse jeito aí não. Eu estou longe disso aí, muito longe disso aí. Eu tenho um convite para você. Saiba que Jesus Cristo reconheceu a sua dificuldade de obedecer à lei, de ser justo, tanto consigo quanto com os outros. E por causa dessa incapacidade sua, Ele se deixou ser julgado no seu lugar, condenado no seu lugar, para perdoar os seus pecados e te dar um novo coração, fortalecido e capacitado para viver esse tipo de vida. Nenhum de nós consegue viver isso que eu falei aqui hoje, não por suas próprias forças e capacidades. Nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando. Nós precisamos do Espírito Santo iluminando o nosso coração na hora certa, no momento certo, trazendo à nossa mente o que a gente ouviu. Ninguém vai sair daqui melhor só por ouvir isso, mas vai sair daqui melhor se reconhecer que precisa de um guia, de um mestre, que lhe conduza pelo caminho na hora da confusão. Eu quero convidar você que já entregou a sua vida para Jesus a fortalecer o seu compromisso. A sua fidelidade vai ser testada muitas vezes, meus irmãos. A sua justiça, o seu julgamento vai ser testado muitas vezes. Você precisa estar conectado em Jesus, ligado em Jesus, sujeito a Jesus, para buscá-lo. E se você ainda não entregou o teu coração para Jesus, eu preciso te alertar, é muito provável que as coisas saiam do seu controle muitas e muitas vezes. Você precisa de ajuda. Entrega a sua vida para Ele. Ele é a sabedoria do Deus vivo que desceu para que você não caminhasse perdido. Ele veio como bom pastor para guiar você como ovelha até o aprisco. Entregue o seu coração, fala assim: meu coração está todo errado. Ele é peludo com as pessoas, com algumas pessoas, ele é mole com outras pessoas, ele falha no juízo o tempo todo, ele é enganoso. Eu não quero seguir o meu coração mais, eu quero seguir a tua palavra. Eu quero te convidar a entregar o teu coração a Jesus nesse momento. Aonde você está? Fala com os seus próprios lábios, a sua própria boca. Conversa com o Senhor. Eu entendo que você não está aqui por acaso. Deus sabe tudo o que você está passando, o que você está enfrentando. E Ele trouxe luz para você hoje. E você precisa de muito mais dessa luz. Não tenha medo de se aproximar dela. Se à medida que você é exposto à luz, você está sentindo vergonha porque você errou, não volte para as sombras. Chega mais perto da luz, porque é na luz que nós somos lavados. É na luz que os nossos defeitos são mostrados, as nossas feridas são tratadas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da sua vida. Jesus é a luz do seu casamento. Jesus é a luz para o seu coração aflito. Jesus é a luz para esse conflito que você está enfrentando. Jesus é a luz que vai te guiar para lidar com quem lhe persegue. Jesus é a luz para iluminar a confusão que são os sentimentos e emoções que estão dentro de você. Abre o teu coração. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é luz que ilumina o caminho, a fim de que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra e cair na beira do caminho. Todo aquele que ouve as tuas instruções e obedece, caminha por um caminho seguro.
O Senhor diz que aplana o caminho daqueles que são justos e retira as pedras e os espinhos. E ainda que o terreno seja difícil, o Senhor mesmo garante que aqueles que confiam no Senhor não se cansarão, não se desviarão, mas serão preservados para o teu reino para sempre. Eu quero para mim isso, Senhor Deus, eu quero isso para os meus irmãos, eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero, Deus, superar com eles toda e qualquer confusão, fazendo um juízo correto a respeito dos problemas, dos pecados das pessoas, seguindo a iluminação da Tua palavra para tratar com problemas complexos, mas tendo a certeza de que o Senhor vai conduzir, que o Senhor vai dar sabedoria, que o Senhor vai nos dar discernimento, que o Senhor vai nos dar conhecimento, e pessoas serão restauradas, relacionamentos serão sarados, casamentos serão restaurados, famílias serão reconciliadas, pecadores serão alcançados no meio das trevas, porque nós obedecemos e seguimos e nos sujeitamos ao Senhor. Abençoa, Deus, cada pessoa que está aqui, abençoa cada um, Deus, mesmo naquele problema que enfrenta, que deixa abatido, e aquele que Ele não abriu para ninguém, mas o Senhor conhece. Traz paz no coração e descanso, que o Teu Espírito Santo venha nos consolar. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém.